O tema dessa manhã é o seguinte: o propósito de Deus ao colocar o homem no jardim. Vamos lá, foca aqui. Eu quero que vocês possam ler comigo. O propósito de quem? Ao colocar o homem na onde? Amém. Esse é um sermão para mim que valeu nota, viu? Valeu a metade da nota do semestre passado lá na faculdade. E graças a Deus foi uma nota muito boa. Agradeço primeiramente a Deus e ao nosso professor Jonatas Leal. Deus abençoe. Então, irmãos, é o seguinte. Você já parou para pensar qual o propósito, qual o significado, qual a causa, a razão, motivo de Deus ter colocado o homem no jardim do Éden? E aí? E aí a gente foi, auxiliado a entrar no texto em hebraico. E através do estudo do texto em hebraico, através da minha exegese, eu tive que traduzir. A versão que a gente vai ler aqui, que eu vou ler aqui na verdade, na TV ou no ou no telefone, vai ser a minha tradução do texto. Essa Bíblia que você está aí na sua mão é simplesmente uma tradução. Bíblia mesmo, de verdade, é o original. Eu lembro que isso foi uma informação assim que eu fiquei assim, nossa, isso eu não sabia. O professor falou assim, vocês não têm Bíblia, vocês têm tradução. Quer conhecer a Bíblia? Vá ao original. E quando você for ao original, aí você vai entender o tamanho do texto. O peso do texto. E nisso, eu vou ler aqui para vocês. Não é tão diferente daquilo que vocês têm na Bíblia aí, mas é a minha tradução, é a minha versão, beleza? Vamos fazer uma oração, para que Deus possa conduzir esse momento aqui, que a gente possa focar unicamente no estudo da palavra, que a gente deixe as preocupações diárias lá fora e que nesse momento Deus vai falar com você, amém? Vai usar um instrumento quebrado, mas Ele vai falar com você, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com cada um de nós essa manhã, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento estamos entrando na Tua presença, mais uma vez. Entramos nas orações, estudo da escola sabatina, entramos nos louvores e agora será na hora da palavra, ó Pai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós essa manhã de forma poderosa. Que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, tenha misericórdia dos habitantes dessa cidade e das regiões vizinhas, desse estado. Por favor, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. E que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir para a nossa salvação. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Para que nós possamos entender qual é o meu papel, o nosso papel nesse mundo. Por favor, Senhor Deus, que o plano original do Senhor ter estabelecido a humanidade nesse planeta venha se cumprir através da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. E eu te peço que pelos méritos de Cristo conduza esse culto. Não permita que o inimigo venha interromper, mas que em todos os momentos o Senhor possa estar à frente. Abençoa essa igreja, que os Teus santos anjos possam nos guardar, mas que ao mesmo tempo, Senhor Deus, que o Senhor possa usá-los para nos auxiliar no ensino, no estudo da Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. Desde já, permaneça conosco, no nome de Jesus, amém. O texto, pode colocar aí, Eric, vou passar mais um. Pronto, opa. Vamos lá. Deus havia criado um planeta belo e perfeito. Então vamos lá. Deus veio para esse mundo que existia, mas que era feio, era imperfeito, era escuro. Ele estava na onde? Mergulhado em trevas. Mas vem quem? Vem Deus.
e transformar o caos nessa perfeição que é o planeta Terra. Então Deus moldou esse planeta com a sua mão. E através do poder da sua palavra, esse mundo foi criado. E você, eu e cada um que aqui se encontra essa manhã, foi feito à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Se existe algo nesse mundo, se existe algo nesse planeta que é a imagem e a semelhança de Deus, é você. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Então você é lindo, você é belo, mas é muito mais do que isso. Você é filho ou filha do Rei do Universo. Você não é qualquer um. Então, olhando para esse cenário, nós enxergamos que Deus trouxe a perfeição para esse mundo. E ela se torna a obra-prima através de você. Você é a obra-prima da perfeição. A imagem e a semelhança de um Deus pleno, maravilhoso, poderoso, amoroso. Amém? Então tudo estava o quê? Perfeito. O caos foi transformado em um mundo perfeito. E Deus colocou o homem e a mulher para que eles pudessem administrar aquilo que ele havia criado com tanto amor, com tanto carinho, mas com o seu poder incalculável. Beleza? Entenderam aqui a introduçãozinha? Agora vamos para o texto. Próximo, pronto. Essa foi a minha versão, a minha tradução, que diz assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e o quê? E vigiar. Quando eu peguei esse texto, a minha ideia era responder, era trabalhar duas coisas nele. Primeiro, esse trabalhar aqui. E segundo, esse vigiar. Então, eu criei duas perguntas. Trabalhar e vigiar. E como responder a isso? Como responder a isso? Próximo, Eric. Gênesis responde duas perguntas. Gênesis 2,15 vai responder duas perguntas que eu estou fazendo ao texto. A primeira pergunta é: por que Deus colocou o homem para trabalhar no jardim? Essa é a pergunta que eu estou fazendo ao texto. E eu vou estudar o texto para tentar responder. Claro que com a ação, com a orientação do Espírito Santo. Porque sem ele, nós não podemos fazer o quê? Nada. Sem o auxílio de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E principalmente no conhecimento da palavra. Quanto mais próximo você estiver de Deus, maior será o teu conhecimento, maior será a sua luz. Quanto mais distante de Deus você estiver, menor será o seu conhecimento, menor será a tua luz. Então, a pergunta que eu faço aqui para a igreja é o seguinte: por que Deus colocou o homem para trabalhar no jardim? Qual foi a finalidade? Qual o interesse, o propósito? Por quê? E aí o texto mesmo vai nos responder. O texto vai explicar profundamente o que isso significa. E a segunda pergunta, próximo, que nós iremos responder essa manhã, é o seguinte: por que Deus colocou o homem no Éden para vigiar? Lembra da primeira? Lembra da primeira, não lembra? Porque Deus colocou o homem para trabalhar. E a segunda, porque foi que Deus colocou o homem para vigiar. Então, o sermão dessa manhã está em cima dessas duas perguntas. A Bíblia vai responder essas duas perguntas para você. Amém? E com auxílio também dos escritos, do Espírito de Profecia. Próximo. Então, vamos lá. Para que nós possamos entender o significado e o propósito do texto, nós temos que conhecer um pouco mais do texto em hebraico.
O primeiro tópico que eu pontuei aqui se chama trabalhar. Então, eu tenho que responder isso aqui, ó. Que significa? Que nome é isso aqui? Abad. Então, eu tinha que responder a isso aqui, ó. Abad significa o quê? Trabalhar. Então, eu tinha que responder no texto original qual o propósito, qual o significado, até onde vai esse trabalhar de Deus. E aqui eu separei os pequenos textos que diz assim. Esta palavra no texto original em hebraico, abad, que pode se referir a trabalho físico ou laboral, bem como a serviço ou culto religioso. Então, eu tenho duas informações aqui no texto original. Tanto ele pode estar falando do trabalho físico, como também esse texto pode estar na ênfase do quê? Do trabalho o quê? Religioso. Então, o texto está me dando essas duas informações importantes. E aqui termina assim. No contexto bíblico, muitas vezes está associado ao conceito de servir a Deus ou realizar tarefas com significado o quê? Espiritual. Então, eu tenho duas informações aqui importantes da primeira pergunta. A primeira informação que eu tenho aqui importante é a seguinte. Realmente, Adão iria trabalhar aqui de uma forma assim, para cultivar realmente. Porém, ele não iria se limitar apenas a um trabalho braçal. Está muito além disso. Também está relacionado, está conectado, está ligado ao significado o quê? Espiritual. E como isso? Próximo. E como isso é o seguinte. Trabalhar, servir. Nós temos o carro aqui. Labutar, trabalhar, fazer trabalhos, trabalhar para outro. Volta. Servir a outro com trabalho. Servir como subordinado. Servir a quem? Servir a quem? Servir com tarefa o quê? Levítica. Olha que nós já estamos entendendo qual era o propósito de Deus ter colocado Adão ali para trabalhar. Está muito além de ser um lavrador, mas está entrando em um serviço sacerdotal, em um serviço levítico. Que coisa extraordinária. Então, e o que isso representa? Onde você quer chegar? Que texto é esse? Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Abram suas Bíblias agora, rapidinho aí. Em Josué, capítulo 2, Josué 24, a partir do versículo 15. E aí a gente vai entender qual a dimensão, qual a proporção do trabalhar do homem no jardim. Amém? Pronto. Amém? Posso ler? Pronto. Então diz aqui o seguinte. Olha o que Josué fala. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou dos deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Olha como ele termina aqui a frase, o texto. Porém, eu e a minha família serviremos a quem? A quem? O Senhor. Olha para onde está indo esse texto de Gênesis 2,15. Quando Adão foi colocado naquele local, naquele jardim, tinha uma finalidade maior do que aquilo que nós pensamos. Não era simplesmente para que Adão fosse um lavrador daquele solo, para ele cuidar das árvores, né? Ou dos frutos. Adão estava ali como um sacerdote. Alguém que estava carregado, ou melhor, encarregado de ter a missão de cuidar daquilo que pertencia a quem? A Deus. O jardim ali representa o seu lar.
dentro do seu lar, tome muito cuidado com o trabalho que você está criando nele, que você está realizando nele. Lembre-se que você é o sacerdote daquele local. E que o trabalho que deve ser feito ali é muito maior do que você colocar comida dentro da sua casa. O trabalho que tem que ser feito no seu lar vai além disso. Você tem que fazer do seu lar um lugar de adoração. Você tem que fazer do seu lar um lugar onde Deus se faz presente. Disse Josué: porém eu e a minha família, esse mesmo texto do trabalhar aqui está relacionado a esse aqui. Eles estão juntos, é a mesma coisa. Então, quando Deus colocou Adão ali, era com essa finalidade, que ele pudesse apresentar aquele jardim limpo, perfeito, não apenas no sentido braçal, mas também no sentido espiritual, diante de Deus. Irmãos, Deus é honrado através do seu trabalho. Diga amém. Deus é honrado quando você abre um espaço dentro da sua casa, para que você faça da sua casa um altar de adoração a Deus. E como você faz da sua casa um lugar de adoração a Deus? Disse Jesus. Olha o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Essa frase, esse texto tem um significado, uma ênfase enorme. E daqui a pouco vocês vão entender. Porque eu estou trabalhando com vocês apenas a questão do trabalhar. Ali, naquele jardim, Adão era o sumo sacerdote. Ele tinha que zelar aquele lugar. Ele tinha que cuidar. Como um sacerdote ministra no santuário. Tinha que ter um zelo maior. Tinha que ter um zelo maior com as ordens que Deus tinha dado para ele. Vocês estão entendendo a questão do trabalhar? Estamos respondendo a pergunta, sim ou não? Sim. Oba. Então, próximo. E agora, nós vamos para a segunda pergunta. Vamos responder a segunda pergunta. O segundo tópico está nessa palavra aqui em hebraico. Se lê daqui para aqui. Que significa chamar. No original, chamar significa vigiar. Em português, refere-se ao ato de observar cuidadosamente, proteger ou manter em quê? Em segurança. A responsabilidade dada ao homem para cuidar da criação era um ato de obediência e serviço a quem? A Deus. Então, nesse primeiro tópicozinho, que está respondendo agora a segunda pergunta, está dizendo que a missão de Adão, ela estava relacionado ao cuidado, ao proteger, que está relacionado, que está conectado com o quê? Com a segurança. O que era que estava acontecendo naquele momento, naquele período da história? Vocês lembram da história, não lembra? Naquele momento, o que é que estava acontecendo ali? Uma guerra. Deus estava em guerra com Satanás. E, estando em guerra com Satanás, todo aquele que está do lado de Deus se torna o quê? De Satanás? Inimigo. E uma das formas de blindar Adão, de proteger a terra, de proteger a humanidade, era que ele fizesse o quê? Vigiasse. Que ele cuidasse, que ele protegesse
que ele desse segurança não apenas a Eva. A questão aqui não é apenas a esposa que ele tinha que guardar. Mas naquele momento, Adão e Eva representavam toda a humanidade. O texto em original está falando humanidade. Mas humanidade que só tinha quem? Dois. Gente, isso é muito importante porque eu gosto de aplicar nos dias de hoje. Um mau testemunho meu dentro da minha casa pode trazer uma maldição para dentro da minha casa que não vai afetar somente a mim. A história bíblica diz que quando Davi errou e quando Davi pecou, não foi apenas ele que pagou o erro. O reino de Israel foi dividido por causa daquele erro que ele fez. Vocês estão me entendendo? Que toda ação tem uma reação. Então, essa proteção que ele tinha que dar não era apenas de proteger a esposa, mas ia muito além disso. Era que ele tinha que proteger toda a descendência que iria vir a existir, ou a existência. Ele tinha que proteger, mas esse conselho, infelizmente, nós sabemos da história, não foi aceito, não foi cumprido. Por quê? Porque a verdade que ele recebeu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não foi vivida como se deveria. Ele não deu o valor que deveria. Próximo. Uma raiz primitiva. Guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Isso aqui é um termo do hebraico, que era para a gente poder entender melhor o significado dessa palavra, né, que Deus pede para que ele possa vigiar. E também está relacionado àquela aliança, o sábado, aliança ou mandamento. Então, tipo assim, ó. O que é que a Bíblia diz? Se você parar de desviar o meu dia de repouso, o que iria acontecer com Israel? Seria o quê? Abençoado. Olha que coisa extraordinária. Se Adão fosse fiel a Deus, não somente ele seria abençoado, mas toda a espécie, a raça humana seria abençoada. Quer um exemplo? Quando Adão caiu, quem caiu com ele? Quem caiu com ele? Toda a sua linhagem, toda a sua descendência, nós caímos com ele. Infelizmente, por causa da desobediência, todo ser humano passou a ser pecador. Mas isso nunca foi o plano original de Deus, nunca foi o propósito de Deus. O plano de Deus era que ele se mantivesse fiel, porque sobre ele iria recair uma bênção eterna. E para que essa bênção fosse devolvida para a humanidade, Jesus Cristo teve que vir a esse mundo e pagar um preço altíssimo com a sua própria vida. Era o simples ato de Adão dizer não. Existe coisas na minha vida que eu tenho que aprender a dizer não. Existe coisas na sua vida que você tem que aprender a dizer não. Porque não somente eu serei abençoado, mas todos que estão em minha volta, em nossa volta, serão o quê? Serão abençoados. É isso que o texto está querendo dizer. Próximo. E aqui, um texto que responde, né, sobre essa linha de vigiar, está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Vou deixar um tempinho para vocês procurarem aí. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Amém? Não estou procurando aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Amém?
Nessa versão que eu vou usar, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, olha só, olha isso, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, olha só, o vigiar está relacionado à obediência. Se Adão tivesse se mantido obediente a Deus, essa bênção que Deus descreve em Deuteronômio era a mesma bênção que iria cair sobre toda a humanidade. Então, a questão que está acontecendo aqui, a resposta da segunda pergunta é o seguinte: ele tinha que se manter obediente à ordem de Deus. Mas qual foi a ordem que Deus deu a ele? Ou o alerta que Deus deu a ele? Vamos colocar assim: qual foi o alerta que Deus deu a Adão? Para responder a pergunta do vigiar. É simples. Aqui está esse fruto, Adão. No dia que você comer esse fruto, certamente você vai o quê? Vai morrer. Quando Satanás se aproximou de Adão, ou melhor, de Eva, né? A frase que ele usou foi a seguinte: certamente vocês não vão morrer. Na verdade, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus deu a ordem: certamente você morrerá, não coma. Satanás diz: coma, você não vai morrer. E aqui, irmãos, o vigiar está relacionado a uma questão de obediência a Deus. Eles tinham que ter dado ouvido a Deus. Mas hoje eu também tenho que dar ouvidos a Deus. Você também tem que dar ouvidos a Deus. Nós temos que dar ouvidos a Deus. E como? Aqui está a carta de Deus. Uma carta de amor. Uma carta que custou o sangue de muita gente, vida de muita gente. Inclusive a do próprio Filho de Deus, do próprio Criador. Olha para esse texto e nós entendemos que o quanto Deus queria nos abençoar. O quanto Deus queria dar para você uma vida digna, porque nós não temos uma vida digna. Porque quando você está em um local onde você tem as coisas, mas tem alguém que está passando fome, isso não significa que você tem uma vida digna. Vida digna é que quando todos compartilham da alegria, da felicidade. E nesse mundo não existe alegria e felicidade plena para ninguém. Porque se nesse exato momento nós estamos aqui adorando e celebrando a Deus, nesse exato momento, em algum lugar da face desse mundo, tem alguém que está morrendo de câncer, tem alguém que vai sofrer um acidente, tem alguém que vai ser assassinado, tem alguém que está doente. Nesse mundo não tem paz. Esse é o mundo da dor e do sofrimento. Mas isso nunca foi o plano original. Existe um texto na História da Redenção, na página 29. Pode passar ele, que isso aqui. E esse texto diz assim: Deus convidou os anjos para agir contra a ameaça iminente. Em uma reunião celestial, ficou decidido que anjos deveriam ir ao Éden e alertar Adão sobre a presença de um adversário perigoso. 2 anjos prontamente foram até nossos primeiros pais. Os anjos de boa vontade deram informações que queriam, é isso? Incluindo a história triste da rebelião e queda de Satanás. Teve uma assembleia no céu. Nessa reunião celestial, Deus teria que informar Adão que ele corria um risco, porque existia um inimigo. Deus não ficou de braços cruzados. Deus mandou anjos ao auxílio de Adão. Eles conversaram com Adão. Adão falava para esses anjos: jamais iremos cair no erro desse inimigo, jamais iremos desobedecer a Deus. E naquele momento eles começaram a louvar e a glorificar o nome de Deus. E Satanás, observando tudo ali, na tocaia dele, ele colocava na sua mente: eu vou destruir esse louvor aí, e isso vai se transformar em maldição.
enquanto anjos estavam celebrando que a informação que eles haviam dado para Adão e Eva, né? As informações que eles tinham levado ao casal tinha sido aceito. Eles estavam adorando, celebrando, glorificando o nome de Deus. Do outro lado, observando tudo, Satanás tinha um desejo no seu coração. Eles vão parar de louvar a Deus porque eu vou agir. Irmãos, antes do mal acontecer, Deus sempre vai mandar o seu mensageiro para nos alertar. Nós sabemos muito bem como vai terminar a história desse mundo. Nós sabemos muito bem que cada um aqui, o remanescente fiel, será odiado por todos. Mas você vai ser amado pelo céu. O céu vai se levantar para te proteger. Mas a única coisa que nós precisamos fazer é entender que a carta de Deus tem o mesmo peso, tem o mesmo valor em nossos dias. Então vamos nos alimentar dessa palavra. Vamos tirar um tempo para manter uma comunhão, um relacionamento íntimo com Deus cada vez maior. Mas nós também temos que manter um relacionamento de irmãos, de irmandade também. Nós precisamos sentir a dor do outro. Às vezes tem pessoas dentro da nossa igreja que está passando por uma situação de saúde, ou até mesmo questão de alimentação, enfim, que talvez a gente não está enxergando, talvez a gente não esteja vendo. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos cuidar um do outro. Enquanto Jesus esteve nessa terra durante 3 anos, no seu ministério durante 3 anos e meio, ele cuidou de cada apóstolo. E a última palavra que Jesus disse para Judas foi: amigo, trai o filho do homem com um beijo. Amigo, até a última hora Jesus tentou salvar Judas. Jesus poderia dizer seu traíra, mas Jesus disse amigo. O perdão que foi concebido a Pedro era o mesmo perdão que estava também para ser oferecido a Judas. Mas infelizmente ele não aceitou a proposta de Deus. Que essa manhã nós possamos olhar para essa história e entender que essa história é a sua história, é a minha história, é a nossa história, porque nós estamos aqui hoje. E nós precisamos dar valor à palavra de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você tem um Deus que ama você 2 vezes. Primeiro, o amor dele foi tão grande por você que ele decidiu criar você. E mesmo depois da queda, que ele já sabia lá atrás, o amor de Deus para com cada um aqui é o mesmo. E a proporção desse amor foi tão grande que ele decidiu morrer para que cada um aqui tivesse o direito à vida eterna. Infelizmente Adão caiu, mas Jesus não, porque onde Adão caiu, Jesus se manteve em pé. E para a honra e para a glória de Deus, Jesus venceu. E a vitória de Jesus, ela é a sua vitória. A vitória de Jesus é a minha vitória. A vitória de Jesus é a nossa vitória. E essa manhã, numa igreja cheia, lotada como está hoje, que nós possamos entender que essa mensagem de esperança, ela não pode ficar apenas aqui. Precisamos compartilhar ela com outras pessoas que estão aí fora. Precisamos de fato se importar com as pessoas que estão nesse mundo, estão sofrendo. Pessoas que nesse exato momento estão em um leito de uma cama, em casa, um hospital ou em casa, que está precisando da sua visita, que está precisando da sua oração, que está precisando da sua ação. Jesus, quando esse mundo ficou doente, ele desceu a esse mundo para tratá-lo. Amém? Nós estamos aqui hoje. Como cristãos, somos embaixadores do reino celestial. E assim como Cristo amou ao pecador, que cada um de nós possamos também amar um pecador, porque eu sou pecador, você também é pecador, somos pecadores. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Mas existem pessoas que querem se permitir, né, que querem deixar que o Espírito Santo possa nos usar. Que o Espírito Santo continue te usando. Que o Espírito Santo continue te capacitando. E que juntos, possamos ser a igreja que Deus tanto quer, que Deus tanto ama.
Uma igreja que salva do pecado, mas que guia no serviço. Uma igreja que não tem pena, mas que tem amor. Pena sim de não se envolver. Uma igreja que tem amor em se envolver, que tem amor em servir, porque o Deus do universo, o Deus entronizado, Ele escolheu, Ele decidiu servir. E Ele é o nosso maior e melhor exemplo. Que nós possamos copiá-lo. Nós não gostamos de copiar, né, as pessoas? Porque nós nos juntamos para copiar o maior de todos os exemplos, que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus derrame sobre essa igreja a porção dobrada do Espírito Santo. E que haja nessa igreja, nessa cidade, uma revolução. E eu não estou falando de batismo, não. Uma transformação de caráter, começando por mim. Depois se estendendo a cada um de nós aqui essa manhã. Próximo. Para finalizar, vamos ler o último texto dessa manhã, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse é um texto muito especial, porque é um texto que o apóstolo Paulo nos ensina que em todos os momentos de nossas vidas nós temos que glorificar e exaltar o nome de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Amém? Diz assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o que você está comendo, o que eu estou comendo, tem que honrar e exaltar o nome de Deus. O que você está bebendo, o que eu estou bebendo, tem que honrar e exaltar o nome de Deus. Resumindo, tudo, absolutamente tudo que venhamos a fazer nesse mundo tem que honrar e glorificar o nome de Deus. Infelizmente, lá atrás, nossos primeiros pais não seguiram essa cartilha. Mas Jesus não virou as costas para esse mundo. E Jesus pagou o preço do pecado de Adão. Jesus pagou o preço do pecado de Eva. Mas Jesus pagou o preço do meu pecado também. Jesus pagou o preço do seu pecado. Jesus pagou o preço, e bem pago, de toda a humanidade. E agora é hora de sorrir. É hora de se alegrar. Porque existe um Deus que está prestes a vir e que anseia em te reencontrar nas mansões celestiais. E sabe onde isso começa? É começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus está nos envolvendo, está nos preparando para aquele grande encontro, porque a igreja não pode perder a essência. Nós não podemos esquecer de que nós temos um Deus que está prestes a vir. Jesus está voltando e nós temos que estar nos preparando dia após dia para esse grande encontro, que pode ser com vida ou no pó da terra, mas não importa como eu vou estar esperando, se vivo ou morto, mas que cada um aqui possa estar esperando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus continue transformando a nossa vida, o nosso caráter, dia a dia, para que Ele possa se parecer cada vez mais com Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou convidar o Brian para ele vir fazer o louvor final. É um dueto, é? A Marcelene também, eu não sabia, viu? Som.
Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar. Mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Irmãos, que nós possamos realmente tirar esse exemplo dessa música para colocar em nossas vidas, né? E antes de finalizar para orar, eu queria deixar aqui um agradecimento público, né? A um colega meu que me ajudou muito a montar esse sermão. O nome dele é Josias. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele nessa nova fase agora como um homem casado. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, e que você continue nesse caminho. Você vai ser um pastor de excelência. Desde já, obrigado pela presença de todos. Vocês não vieram aqui só por vontade própria, mas foi pela ação e o poder do Espírito Santo. Porque nada de bom há em nós, se não for pela ação do poder de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos reconhecer a Tua grandeza. Queremos reconhecer o Teu amor, que Ele é incalculável. E queremos pedir que o Senhor possa sondar o nosso coração dia após dia
e que o Senhor venha transformá-lo de acordo com a tua santa e boa vontade, e que a cada dia ele possa se parecer com o teu, pois nosso sangue, em cada um de nós está as marcas das tuas digitais, porque nós somos a única criação que foi feita a tua imagem, a tua semelhança e com as tuas próprias mãos, ó Deus. Por favor, abençoe essa igreja, abençoe as crianças dessa igreja de forma especial, para que o Senhor possa guardá-las, ó Deus, das investidas do maligno, mas que através delas, ó Pai, essa mensagem possa crescer e fortalecer e alcançar o mundo. Por favor, Senhor Deus, continue abençoando o pastor dessa igreja, que o Senhor continue dando a ele sabedoria e que ele possa ser apenas um instrumento em tuas mãos. Sabemos que todos somos falhos, que todos somos imperfeitos, mas a tua graça nos basta, Senhor. Nos leve em paz para casa e que nós possamos a cada dia ter o desejo no coração de te buscar, de estar clamando a tua presença, de mantermos um relacionamento contigo. Desde já é a nossa oração, gratos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.